Hoje a gente vai falar sobre um tema que faz toda a diferença na hora de compor uma imagem com harmonia e emoção: as cores análogas. Você vai perceber o que elas são, para que servem, como usar. E o mais interessante, vamos falar também de como elas foram usadas ao longo da história da arte, com exemplos lindos de artistas que dominaram esse recurso. Para começar, cores análogas são aquelas que estão lado a lado no círculo cromático, como, por exemplo, vermelho, laranja e amarelo, ou então azul, azul esverdeado e verde. Essas cores têm pigmentos em comum, o que faz com que combinem naturalmente entre si. Elas criam uma sensação de continuidade, de fluidez, como se fossem uma família de tons. Mas o uso consciente dessas cores não é algo tão moderno assim. Na verdade, o uso harmônico de cores vizinhas no espectro já aparecia desde o Renascimento. Mas foi no século XIX que a ideia de cores análogas começou a ganhar força, principalmente com a chegada do círculo cromático moderno e dos estudos de teoria das cores. Durante o impressionismo, por exemplo, artistas como Monet, Renoir e Van Gogh exploraram intensamente essas harmonias para captar luz, atmosfera e emoção de forma mais sensível. O foco desses artistas era menos o contorno e mais a sensação visual. E as cores análogas ajudavam justamente nisso. Elas se tornaram muito usadas por quem queria pintar a vida real com emoção, destacando a vibração da luz, do calor, do frio, da natureza. E continuam sendo usadas até hoje no design, na moda e em outras linguagens visuais. Mas, afinal, para que servem essas cores? Elas ajudam a criar composições mais harmônicas, suaves, ou às vezes intensas, dependendo da saturação. Se você quer que sua imagem transmita unidade e emoção, cores análogas são uma ótima escolha. E como se usa? Simples. Você escolhe uma cor base e trabalha com as 2 ou 3 cores que estão logo ao lado dela no círculo cromático. Uma estratégia legal é escolher uma cor dominante, uma de apoio e uma para detalhes. Outra dica: variar a saturação e a luz dessas cores traz profundidade e evita que a imagem fique monótona. Agora vamos ver isso em prática. A gente começa com a pintura The Red Vineyard, de Van Gogh. The Red Vineyard é uma pintura que utiliza muito bem as cores análogas. Aqui vemos uma predominância de cores quentes, como laranja, amarelo e vermelho. Podemos observar como o uso do amarelo para representar a luz do sol é destacada pelo laranja e vermelho vivos na plantação. Há partes onde o amarelo é misturado com um laranja mais avermelhado, criando um tom de laranja mais puxado para um salmão, um tom quase neon, e que é contrastado pelo azul das roupas dos personagens, criando uma narrativa visual sobre o contraste do ser humano com a vegetação.
Em Blue and Green Music, de Georgia O'Keeffe, podemos observar o outro lado do círculo cromático. Ao invés de tons quentes, como na tela anterior, nessa temos tons frios de azul e verde. Essa pintura utiliza o azul mais escuro para sombras, verdes em tons mais vibrantes, e podemos perceber o uso de azuis esverdeados, ou seja, a mistura de azul e verde para tons médios. O uso do azul mais escuro contrastado pelo verde mais claro é muito interessante, pois apesar de serem tons tradicionalmente frios, os verdes mais claros possuem uma certa neutralidade, enquanto os tons de azul escuro possuem uma cor vibrante e saturada, criando assim uma pintura que evoca sensações intensas e oscilantes. O grito de Edvard Munch. Nessa tela, nós podemos notar o uso de laranja, amarelo, vermelho e vermelho arroxeado no céu. O vermelho arroxeado cria uma transição muito interessante e vibrante do amarelo para o azul, causando essa impressão de tensão, sensação de nervosismo e ansiedade, pois o contraste das três cores, por serem muito saturadas, tem esse efeito sobre nossa percepção humana. É como se a tela comunicasse sua angústia pelo jeito que utiliza as cores, nos mostrando que o uso de cores análogas pode nos transmitir belas sensações. Nessa pintura de Betinsky é usado cores análogas como o laranja, o vermelho e amarelo. O amarelo é usado como pontos de luz no chão, que é um laranja mais terroso, e também como pontos de luz no vermelho do fogo nos prédios queimando ao fundo. Observem como no fogo a transição do vermelho para o laranja e o amarelo é suave e cria profundidade e tridimensionalidade. O fundo laranja e vermelho criam a profundidade e distância do personagem, enquanto o amarelo do chão o traz ainda mais para frente da tela. Ou seja, aqui ele usa as cores para ressaltar o elemento central da obra, que é a criatura que está em movimento. As cores análogas criam a profundidade necessária para que sejamos impactados por esse movimento. Na tela Mulher Sentada com Joelhos Dobrados, de Egon Schiele, podemos ver o uso discreto das cores análogas, como o verde azulado e azul escuro. Um detalhe importante a se comentar é que na tela original provavelmente foi utilizado o azul da Prússia, pigmento que é um tom de azul profundo, mas com pouca luminosidade, e que ao ser reproduzida em impressões, essa cor torna-se preto. O uso do azul e verde nessa tela trazem jovialidade e se comunicam com o laranja do cabelo da jovem, causando contraste curioso. E tudo isso foi construído com base em tons análogos. Incrível, né? Então, da próxima vez que você for montar uma paleta, pensar numa pintura ou num projeto visual, lembra disso. Cores análogas não são só combinações bonitas. Elas carregam história, emoção e expressão. Sabendo usar, elas podem transformar completamente
o impacto da sua criação.